Eu fiz um vídeo essa semana falando sobre decretos do Ho'oponopono e dei o exemplo de pessoas que gostam muito de comer doce. Então, minha querida Mariana, ela escreveu dizendo: Ioninha, você mencionou a questão da raiz, você pode dar um exemplo de como a pessoa pode ter esse hábito de comer doce? Claro que sim, vamos lá. A questão é a seguinte, não é padronizado, ok? Porque teria que fazer um estudo de caso para saber exatamente a origem desse hábito. Mas eu posso dar esse exemplo onde uma pessoa, ela tinha esse hábito e era assim fatal. Ela não podia passar algumas horas sem comer doce. E sobretudo quando ela tinha algum compromisso, se ela se sentia assim com ansiedade ou estava nervosa, ou queria conseguir algo, enfim, ela comia muito doce. No estudo de caso que eu fiz, o que acontecia? Eu fui lá na infância mesmo, essa criança era do tipo que quando ela chorava, os pais davam a mamadeira com muito doce para essa criança. A criança foi crescendo, quando chorava, a mãe dava doce. Depois, a criança já 4, 5 aninhos, aí uma idade que já entende um pouco mais, pedia um brinquedo, não tinha o brinquedo, a mãe dava doce. Depois foi crescendo e assim foi, ou seja, ficou sinalizado, ficou gravado no inconsciente desse adulto hoje, quando criança, que era só ele se manifestar de alguma forma, com alguma emoção, que ele ganhava doce. E ele gravou isso e ficou no inconsciente dele. Então agora na vida adulta, quando ele tinha ansiedade, quando ele estava com alguma questão, era doce e mais doce e mais doce. Então, neste caso, a raiz do problema foi lá na infância, quando os pais criaram esse hábito na criança, mas estava associado ao tranquilizar, ao ser tranquilo. Então, ele ia fazer uma prova na escola, dava ansiedade, doce. Depois no trabalho, vinham os problemas, doce. E aí nós tivemos que fazer aí um trabalho, foram várias sessões de terapia, mas ele conseguiu superar. E nesse trabalho também foi dado decretos, passei para ele decretos de Ho'oponopono para fazer também. Claro que eu entrei com outras técnicas aí, usei também a técnica do EFT, entrei também com os registros akáshicos, mas nos registros veio a imagem de uma criança, né? Uma criança chorando. E aí foi isso que abriu as portas para eu investigar a infância dele, de como ele se comportava. E aí ele perguntou para a mãe dele, que era viva ainda, e ele perguntou se quando criança eles davam doce para ele. E claro, totalmente confirmado, foi daí que veio que ela colocava mais exagerado o açúcar na mamadeira, porque quando exagerava no açúcar, ele ficava mais tranquilo ainda. Esse é só um exemplo para vocês terem uma ideia, né, de um tipo de raiz e como se faz nos estudos de casos, mas tudo pode ser controlado, transmutado, limpado, resolvido. Basta a pessoa querer, mas é a pessoa que tem que querer, é a pessoa que tem que pedir ajuda e buscar ajuda. Lembra que Jesus Cristo dizia: o que você quer que eu faça por você? Então nós não temos o direito de chegar e chacoalhar e dizer tem que buscar ajuda, tem que isso, não, tem que nada, tem que a pessoa decidir o momento certo, a hora certa e o que ela quer para a vida dela, porque às vezes a pessoa gosta, e no caso, de continuar comendo doce. Gente, então, se você não é parte ainda da grande família virtual Universo Plenitudo, pois venha fazer parte se inscrevendo. Aqui embaixo tem o sininho, tem o subscribe, clica aí e dessa forma você é muito bem-vindo à grande família Universo Plenitudo. Beijos de luz, namastê.